Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de energia solar? Essa semana eu recebi a seguinte pergunta. Meu padrão de entrada é trifásico 380 volts, fiação de 16 milímetros quadrados, disjuntor de 63 amperes. Qual seria a potência máxima de inversor que consigo instalar neste local? Ou qual o cálculo que eu faço para saber isso? Bom, eu já falei um pouco sobre isso naquele meu vídeo, sua casa está preparada para receber energia solar? Então vou deixar aqui recomendado, depois vocês assistam lá, mas nesse vídeo aqui eu vou me dedicar exclusivamente a esse tema desta pergunta. Mas antes, não esqueça de conferir se você já está inscrito nesse canal, se já ativou as notificações e já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Lembrando também que nós temos a nossa comunidade Fototips, onde você pode receber de graça no seu e-mail, em primeira mão, os vídeos que eu publico aqui no YouTube, os artigos do meu blog Marcel Bettoni e ainda um conteúdo semanal exclusivo. Então clica aí no link da descrição, é de graça. Então vamos lá a resposta. Então o que a gente precisa observar primeiro aqui? Para quem não sabe ainda, a potência fotovoltaica permitida, numa determinada unidade consumidora, ela é limitada à carga instalada nessa unidade consumidora. Calma, a gente vai entender isso um pouco melhor. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga de 20 kW na minha casa, eu não vou poder instalar um inversor de 25 kW, ok? Então, esse é um dos fatores limitantes da energia fotovoltaica. Claro, geralmente em residências isso não ocorre tanto, mas eu vou te mostrar aqui como você calcular isso para você saber o quanto de energia solar, de inversor fotovoltaico instalado você pode ter na sua casa ou no seu comércio, na sua empresa, enfim. Então vamos lá. Primeiro, o padrão de entrada, existem aí três possibilidades. Você pode ter um padrão monofásico, você pode ter um padrão monofásico a 2 fios, ou seja, 2 fases chegando ali no seu padrão, ou você ter um padrão de entrada trifásico, com 3 fases. Então só vamos dar uma repaginada nesses dois primeiros casos aqui. Se tem uma fase só, monofásico. E se tem 2 fases, também é monofásico, tá? E aí entra uma coisa que eu sempre comento nos meus vídeos. Algumas concessionárias, quando você recebe 2 fases na sua casa, deixa lá escrito como bifásico. Teoricamente isso está incorreto, mas pelo menos te ajuda a entender que tem 2 fases, ok? Mas pode acontecer que venha escrito monofásico, porque é o correto. O correto é monofásico a 2 fios. Então, se na sua conta de luz aí está escrito que é monofásico, ainda assim pode ser que você tenha 2 fases chegando na sua casa. Aí você tem que saber, olhando lá no padrão de entrada, se tem 2 fases vindo, se tem uma só, se o seu disjuntor geral é monopolar ou é bipolar. Tá, mas por que eu tô falando disso, Por que eu tô te ensinando se é trifásico, se é monofásico e etc? Porque a conta que você vai fazer para descobrir a potência que você pode instalar passa pela seguinte fórmula. Então, no primeiro caso, o seu sistema é monofásico, ou monofásico a 2 fios, ou bifásico, a conta é bem simples. Você vai pegar qual que é a tensão, Então, por exemplo, o meu sistema eu tenho 127 e tenho 220 também. Então, significa que a tensão do seu sistema é 220. Então, você vai fazer a seguinte conta. A tensão da sua rede vezes a capacidade de corrente do seu disjuntor geral. Só isso. Então, vamos supor que você tem um disjuntor de 80 amperes bipolar. Então, você tem ali uma tensão de 220 volts. Então, a sua conta vai ser o 220 volts vezes esses 80 amperes, ok? Que vai dar algo próximo aí a 17,6 kW. Então, essa é a carga instalada na sua unidade consumidora. Então, qual que é a potência fotovoltaica que eu posso colocar? No máximo 17,6. Então, se eu quiser colocar um inversor de 15 kW, posso? Pode. E se eu quiser um de 20 kW, posso? Não pode. E o outro caso são os sistemas trifásicos. Então, se o seu padrão de entrada é trifásico, a conta é quase igual, só que é a tensão da rede vezes a corrente, a capacidade de corrente, ou a corrente nominal do seu disjuntor geral e a raiz de 3. Então, se for um sistema trifásico com um disjuntor
tripolar de 80 amperes e a tensão for 380 volts, então você vai ter 380 vezes 80 vezes raiz de 3. E isso vai dar mais ou menos uns 52,6 kW. Então posso colocar um inversor de 50 kW? Pode. Posso colocar um inversor de 70 kW? Não pode. Perfeito? Se você entendeu essa conta, já é meio caminho andado, ok? Então pega aí agora já a sua conta de luz ou a conta de luz do seu cliente, já dá uma olhada qual que é o nível de tensão. Por isso que é importante também conhecer ter as fotos do padrão de entrada, né? Vou deixar aqui um exemplo de um padrão de entrada, né? Então esse daqui é trifásico, 80 amperes, então tá dentro desse exemplo que eu passei para vocês. Então vocês sempre vão fazer essa conta. Então dá uma olhadinha em qual que é o disjuntor que você tem lá na sua casa, qual que é o nível de tensão, já faz essa conta e posta aqui nos comentários qual que é a carga instalada da sua unidade consumidora. Feito isso, eu vou deixar mais algumas observações e informações bônus aqui para vocês. Se o seu cliente ou se você é do grupo A, né, aqueles lá que tem a demanda contratada, a máxima potência fotovoltaica que você pode instalar, ela fica limitada pela demanda contratada. Então, na verdade, você nem precisa fazer essas contas que a gente fez junto aqui. É só você ir lá, dar uma olhada e ver se a demanda contratada lá na conta de luz, né? Qual que é a sua demanda contratada? Ah, minha demanda contratada é 150 kW. Então você pode pôr até 150 kW de potência fotovoltaica. Não pode pôr mais, né? Então se for 160, 151 já não pode, tá? E abaixo de 150 você está liberado. Outra informação, outra dica extra aqui para vocês. Existem algumas concessionárias que mesmo você tendo essa capacidade instalada, lá no sisteminha deles eles têm um valor diferente. Então, por exemplo, às vezes você tem lá um disjuntor de 63 amperes num sistema de duas fases, né? Um monofásico a 2 fios e a tensão 220. Ok, então você faz lá a continha, você chega na conclusão que você tem até uns 13, quase 14 kW de carga instalada. Aí, só que lá no sistema da concessionária não diz que você tem 13, diz que você tem 7. Por um motivo X, pode ser que o dia, há 20, 30 anos atrás, quando foram construir a casa, alguém declarou essa carga e ficou lá no sistema. Então tem algumas concessionárias, eu discordo muito disso, mas elas fazem assim, elas vão lá e falam assim, não, tudo bem, você tem aí um disjuntor, o cabo, tudo que suporta essa carga que você quer, mas aqui no meu sistema diz que você não tem essa carga. Aí antes de você fazer a instalação dentro daquela carga que você já tem instalada, você tem que fazer essa atualização no sistema deles, ok? E aí, quais são as concessionárias que eu já vi fazer isso? Coelba, então sempre que eu vou fazer um projeto na Coelba, antes de qualquer coisa eu ligo na concessionária e peço qual que é a carga instalada lá naquela unidade consumidora para a qual eu vou fazer o projeto e qual que é a carga no sistema. Não quero nem saber o que está lá de real, no sistema eu tenho que ver qual é. Se no sistema está abaixo do real, eu tenho que pedir para atualizar no sistema antes de postar o meu projeto. E agora um caso bem curioso aí, um caso na EDP. Foi feito aí um projeto numa área de manancial que aconteceu a mesma coisa. A carga real ali, né, a bitola do cabo ou disjuntor que tinha fisicamente no local suportava a potência fotovoltaica. Mas na hora que foi submetido o projeto, a EDP falou que não tinha tudo aquilo de carga, que na verdade só tinha 5 kW, né? Então, beleza, normal, vamos fazer um procedimento de pedir então para atualizar para os 12, que é o que tinha na vida real, ali de fato. E o que aconteceu? Eles falaram, não podemos aumentar a carga porque aqui é uma área de manancial. Então, pessoal, tomem cuidado com essa questão, né? É uma coisa que não faz o menor sentido tecnicamente, não tem nenhum sentido isso daí. Mas o pessoal tem a burocracia debaixo do braço e joga com a regra dos jogos que eles mesmos inventaram. Então, toma cuidado com essa questão também, tá bom, pessoal? Então é isso, tirei a dúvida de vocês. Vocês ficaram com mais dúvidas, querem aí comentar
ou sugerir temas para o próximo FAQ Solar, deixa aí nos comentários e também coloca aí qual que é a carga instalada da sua unidade consumidora, qual que é a potência máxima fotovoltaica que você poderia instalar. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!